Bom dia, meus amores do quarto ano. Tudo bem, gente? Como foi o fim de semana de vocês, hein? Espero que tenha sido tudo na paz de Deus, tá bom? Então vamos lá, dar início à nossa semana com as nossas aulas, né? E hoje, segunda-feira, 30/11, é o nosso último dia do mês de novembro. Amanhã já é um novo mês, né? Então, na nossa aula de português, a gente vai trabalhar uma temática que nós já conhecemos, tá bom? Só que ele vem para a gente, esse gênero textual, ele vem de uma maneira diferente, num formato diferente e com uma versão diferente, digamos assim, engraçada, tá bom? Era uma vez os contos de fadas. Quem é que não gosta de contos de fadas, né, gente? Libera a imaginação, faz a gente imaginar várias coisas que podem ter acontecido ou que poderia acontecer no decorrer de uma história, tá bom? Então a gente vai relembrar um pouquinho aqui, gente, inicialmente, as características dos contos, tá bom? Você sabia que os contos de fadas são narrativas muito antigas e que logo no começo não se destinavam às crianças? Sabiam disso, gente? Que antigamente os contos de fadas eles eram contados, né, oralmente para assustar as crianças, para que as crianças não saíssem de casa numa hora que não fosse propícia, né, para as crianças. As primeiras histórias eram conhecidas como mitos, que falam de deuses, duendes e heróis fabulosos, em situações em que o sobrenatural domina. A gente sabe que os contos de fadas, predominantemente, eles são, né, narrativas em que aparecem histórias bem fantásticas e coisas que não existem, né, gente? A necessidade de contar histórias surgiu quando o homem primitivo precisou obter explicações racionais para o mundo. Sendo assim, ele começou a buscar no mito e nas narrativas fantásticas a compreensão de alguns fenômenos naturais, como os relâmpagos, né, que eram considerados armas dos deuses, né, naquele tempo, né, primitivo. E as águas que seriam controladas por sereias. A gente sabe que sereias não existem, gente, são coisas da imaginação de quem criou, tá bom? Os contos de fadas abrem espaço para que as crianças deixem fluir o imaginário e ajudem a despertar a curiosidade, né? Então, à medida que você começa a ler um conto, sua imaginação já vai, né, se desenvolvendo e você começa a imaginar a história de algumas maneiras diferentes. Ah, isso aqui poderia acontecer assim, isso aqui poderia acontecer desse jeito, né? A imaginação já começa a fluir. O que são contos de fadas? São uma variação do conto popular ou fábula. Partilham com estes o fato de ser uma narrativa curta, transmitida oralmente e onde o herói ou heroína tem de enfrentar grandes obstáculos naquela parte do conflito, antes de triunfar contra o mal, vencer o mal. Caracteristicamente envolvem algum tipo de magia, metamorfose ou encantamento. E apesar do nome, animais falantes são muito mais comuns neles do que as fadas propriamente ditas, né? Os contos de fadas podem contar ou não com a presença de fadas, mas fazem o uso de magia e encantamentos. Seu núcleo problemático é existencial. O herói ou heroína busca realização pessoal. Os obstáculos ou provas constituem-se no verdadeiro ritual de iniciação para o herói ou para a heroína. É aquela questão de tem que conseguir vencer, né? Ou principalmente vencer o mal. A história, ela pode ter versões diferentes daquelas recolhidas, registradas e reinventadas, né? Por Charles Perrault, os irmãos Grimm e o Hans Christian Andersen. Esses são os principais autores dos contos de fadas, tá bom, gente? Ou seja, nem sempre o lobo é mau e a princesa às vezes é rebelde, né? Não é aquela princesa recatada que nasceu boazinha, né? Ele vai mudando, né? Vão aparecendo aí várias versões para esses contos. E foi assim que, estimulando o imaginário dos alunos, a expressão escrita e a criatividade que o trabalho foi dirigido. Então, essa questão aqui é exatamente proporcionar para vocês a recontagem, a reescrita de textos de uma maneira diferente, uma nova versão. Ah, nem sempre a princesa vai ser feliz no final, né? Porque isso aí a gente sabe que eles são coisas dos contos de fadas. A gente sempre espera, mas a gente pode mudar. O lobo que é mau pode não ser, não é verdade? Então você
dentro do imaginário das crianças, né, de vocês, dos alunos, isso aqui pode mudar. Você sabia que existem diferentes versões para os contos de fadas que conhecemos, né? Quem já trabalhou, acho que nós já trabalhamos aquele texto, O Príncipe Desencantado, né? Então, é uma nova versão, né, para um conto bastante conhecido, em que não tinha nada a ver, né, com a história. Olha aí alguns contos que foram reescritos, né? Só que esses contos aqui, por que eles chamam a atenção da gente? Porque eles são contos de fadas inclusivos. Olha aí, ó, Alice no País da Inclusão, certo? Chapeuzinho da Cadeirinha de Rodas Vermelha. Branca Cega de Neve. Nesse caso, a Branca de Neve não enxerga, ela é deficiente visual. Então, é uma forma de incluir as pessoas que têm necessidades especiais, tá bom, gente? Nosso texto, o texto do nosso livro, ele é um conto de fada, né? Mas ele vem com uma nova versão e ele é abordado na parte dramática, que é um texto do teatro, né? Então, o texto dramático normalmente escrito para ser representado. A representação do texto dá origem a uma realidade distinta que se chama, né, teatro. Vai ter encenação, tá bom? No texto dramático podemos encontrar a ação, são os acontecimentos vividos pelas personagens, o tempo, que é o momento em que decorre, né, cada ação, o espaço, é lugares onde se desenvolve a ação, e os personagens são as entidades que se envolvem na ação, são as personagens participativas, tá bom? Então, vamos lá. Nosso texto de hoje, ele está na página 52, do módulo 4, capítulo 12. Então, já vem com essa temática aí, né? História de fada às avessas. Avessas quer dizer que é uma coisa que é o contrário do que a gente conhece, tá bom? Cada história possui sua magia, especialmente quando os personagens são seres fantásticos, como fadas, duendes, bruxas, gigantes e dragões. Nessas histórias, tudo pode acontecer e, no final, todos vivem felizes para sempre. Essa imagem aí, gente, vocês conhecem, né? É do filme A Bela e a Fera. Quem não conhece esse filme? Maravilhoso, tanto cenário, figurino, música, tudo lindo, né? Então, vamos lá. Você conhece o personagem retratado nessa imagem? Com certeza você vai dizer que conhece, né? Quais seres costumam ser personagens dos contos de fadas, gente? Lobo, feras, princesas, príncipes, bruxas, madrastas malvadas, né? Quais histórias que dialogam com contos de fadas que você conhece? Então, algumas histórias, elas podem nos remeter a nos lembrar algum conto de fada, né? Então, vamos lá para a nossa leitura, tá bom? Na página 54. Uma princesa é enfeitiçada por uma bruxa e um príncipe se dispõe a acordá-la com um beijo de amor verdadeiro. Com certeza, você conhece alguma história parecida com essa, não é mesmo? Claro, né, gente? Como você imagina que são os finais dessas histórias? Como é que a gente imagina, gente? Que todos vão viver felizes, né? Todos os personagens são bonzinhos, né? Vivem felizes, termina a história legal. Você gosta dessas histórias? Responda aí para a pessoa que está aí com você e diga por que você gosta dessa história, desse tipo de história. Leia o texto e confira um encontro bem diferente, olha só, entre um príncipe e uma princesa. Como será? A gente já está curiosa aqui para saber como é esse encontro. Vamos lá. Começa assim, cena 3, tá aí no livro de vocês, né? Entre a princesa, eles estão num palco, eles estão encenando essa peça bem aqui, tá bom? Aí a princesa, né? Esses nomes que aparecem em letras maiúsculas são os personagens. E o que eles têm que falar, tá bom? Minha querida, você viu aquela tiara que eu usei no casamento da Rapunzel? Não me lembro onde. Vê o príncipe e espanta-se. Mas quem é você? O que faz aqui? Camareira, debochada e contendo riso. Ele é um príncipe, Alteza. Veio te acordar. Princesa, me acordar? Por acaso ainda estou dormindo? Foi o que falei, mas ele... Aí o príncipe entra.
Permita-me, minha dama. Sou o príncipe e vim de muito, muito longe para acordá-la com um beijo de amor verdadeiro. Conforme conta a lenda, que um dia eu subiria na mais alta torre e encontraria a princesa mais bela adormecida por uma maldição de 100 anos. Cavalguei por 1000 colinas, naveguei por 1000 riachos, viajei por 1000 léguas até esta torre. A princesa. Mas, rapaz, de onde você veio? Essa matemática não bate. O príncipe. De muito, muito longe. De muito, muito longe. Mas isso não importa, minha amada. Importa que estou aqui. Aí ele ajoelha diante da princesa, né? Enfim, estamos prontos para sermos felizes para sempre. Para isso, basta responder a minha pergunta. Quer se casar comigo? A camareira suspira. A princesa respira fundo, tentando manter a calma e ser educada. Ó, príncipe, que lindo seu pedido. Mas não. Não? Não. Por que não? Porque... precisa justificar a resposta. Bom, meu rapaz, acontece que já fui amaldiçoada. Meus pais arranjaram para minha cabeça, quando se esqueceram de convidar a fada má. Dormi por algum tempo, mas é óbvio que não ia ficar deitada esperando um príncipe subir na mais alta torre e me encontrar ali dormindo, babando e roncando. Eu deveria acordá-la e, ao abrir seus lindos olhos, você se apaixonaria por mim e nos casaríamos e seríamos felizes para sempre. A princesa se comove com o sofrimento do príncipe, acalma-se e passa a falar com ele com extremo carinho e paciência. Olha, seu príncipe, parece que você é gente boa, é jovem, bonito, mas lamento, você demorou muito. Anos já se passaram e, além do mais, já estou envolvida em outros planos, projetos. Planos? Projetos? Sim, já que príncipe algum chegava, acordei para a vida. Meu pai, o rei, está muito cansado e minha mãe, a rainha, quer que ele se aposente. Então, estou me preparando para ser a nova rainha. E quem será o rei? Oi? Em que reino você vive? Algum reino medieval? Não tem sentido uma rainha sem rei. Quem faz a realeza, seu príncipe, é a coroa. Um homem com coroa é rei. Uma mulher com coroa é rainha. Quem está ao lado é mero detalhe. Olha a Elsa, do Reino Gelado. Olha a Beth, da Inglaterra. Então, quer dizer que não se casará comigo? Sinto muito, mas não. Meu Deus, e agora? O que direi a meu pai quando voltar para casa? Diga que chegou um pouco atrasado e me encontrou já acordada. Não é o fim do mundo, mas preciso. Diga que chegou um pouco atrasado e me encontrou já acordada. Não é o fim do mundo, mas preciso de uma rainha para ser meu amor verdadeiro. Não, caro príncipe, você precisa de um amor verdadeiro para ser sua rainha. Agora, com licença, tenho um evento amanhã e preciso agilizar minhas coisas. Foi um prazer. Adeus. Aí o príncipe inconsolável, né? Adeus, princesa. Na página 58, né? Diz assim na interpretação oral. A história do texto que você leu é diferente dos contos de fadas tradicionais? Com certeza, né, gente? Um conto de fada tradicional jamais teria esse diálogo aqui e aconteceria da maneira que aconteceu aqui, tá bom? O que você achou mais interessante, mais divertido, né, na história que você leu? Comente aí com a pessoa que está com você, tá bom? As atividades de hoje de português estão nas páginas 52 a 60. Então, você vai fazer novamente uma leitura do texto, porque eu li o texto, né? Eu, Leonara, li o texto. Aí você vai ler novamente, tá bom, gente? Agora a gente vai entrar na nossa aula de gramática. Nossa aula de gramática hoje vai falar da parte de ortografia. E eu já falei para vocês que a ortografia é a maneira como a gente escreve as palavras. Então, é a maneira correta que a gente tem que escrever cada palavra, né? E hoje a gente vai trabalhar duas terminações, tá bom? Está na página 45, nosso assunto. Palavras terminadas em isar, com Z, e isar, com S, tá bom? Observe as palavras a seguir, gente. Revisão, revisar, útil, utilizar, tá bom? Preencha o quadro a seguir com as palavras assim.
palavras primitivas, quer dizer, a palavra central, e palavras derivadas, que vêm dessa palavra. Então, eu vou escrever de um lado aqui as palavras revisão e útil. E aqui, revisar e utilizar. Assinale a classificação das palavras revisar e utilizar. Elas são o quê, gente? Essas palavras, elas são verbos. São palavras que indicam ação, tá bom? Pronuncie as palavras revisar e utilizar, indica a semelhança entre elas, tá bom? Vocês vão ver qual é a semelhança entre elas e vão pronunciar, tá bom? Na escrita, qual é a diferença entre as terminações das palavras revisar e utilizar? Que diferença vocês perceberam? Aí, olha aqui esse boxzinho explicativo. Vamos lá. A terminação isar é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam S na última sílaba. Veja, pesquisa. Então, se eu vou escrever pesquisar, tem que ser com S, porque a palavra aqui, né, o substantivo é com S. A terminação isar com Z é empregada em verbos que derivam de palavras que apresentam letras diferentes de S na última sílaba. Veja agora. Suave, então, aí eu vou escrever a palavra derivada suavizar com Z. Tá bom, meus amores? E aí vocês vão responder essas questõezinhas aqui, viu? E mandar para mim lá no privado, tá bom? São questões bem elementares. Qualquer dúvida, você fala comigo no privado. Tá bom, gente? São pouquinhas páginas, então são poucas questões, ok? As atividades da gramática, elas vão estar na página 45 a 47 e você vai responder uma página na gramática, assim eu aprendo gramática, na página 122, tá bom? Qualquer dúvida, fale comigo lá no nosso grupo, tá bom, gente? Então, beijos, até a próxima aula.